Bom dia, pessoal, paz do Senhor. Hoje é dia 13 de março. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, capítulo 13 do livro de Provérbios. Vamos orar antes de iniciar, tá bom? Senhor, meu Deus, obrigado por esse momento. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra. Que nós venhamos aprender um pouco mais sobre a sabedoria, sobre o conhecimento. E que esses ensinamentos do Senhor, Pai, fique gravado em nosso coração e que nós possamos usá-lo, não só ouvir, mas praticar. É o que eu te peço e te agradeço por mais um dia e mais oportunidade de estar em tua presença. Amém. Amém, gente? Bom dia. Vamos ler o livro, o capítulo 13 de Provérbios, tá bom? Começa assim: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita repreensão. Do fruto da boca o ser humano se alimentará, entretanto a ambição do ímpio é crueldade. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida, todavia quem fala sem refletir acaba se arruinando. Que nós temos falado nesses 13 dias muito sobre isso, sobre o que falamos, sobre o que sai da nossa boca, o que nós estamos conversando. Eu falei esses dias também sobre abençoar a nossa casa, abençoar nossos filhos, abençoar o serviço para quem trabalha. E aqui fala sobre isso, né? A pessoa que consegue preservar a boca, preserva a vida. Então, quem mede o que fala, quem consegue conter a língua, tem vida ou morte. A Bíblia também fala sobre isso. Morte e vida estão debaixo da sua língua. Então, através da sua boca, você pode gerar vida na sua casa, gerar um caminho bom para sua vida ou morte. Então, quem fala muito, peca muito, também está na Bíblia. Então, vamos analisar o que estamos falando para as pessoas, que estão falando com pessoas, porque às vezes a mente da gente viaja muito. Então, ter o controle, o domínio próprio é um dos aspectos da sabedoria, é conseguir dominar a língua, conseguir dominar, ter domínio das emoções, que às vezes quando estamos emocionados, o coração é muito enganoso, a gente quer falar muito, mas aqui fala, quem preserva, quem sabe guardar a boca, preserva a vida. Então, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, quantas coisas que às vezes a gente destrói só porque falamos demais. Então, vamos vigiar o que falamos. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Os justos odeiam tudo que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína quem vive praticando o pecado. Então, a justiça guarda o homem íntegro, que eu falei também esses dias, e o provérbio sempre repete. Quando Deus está repetindo alguma coisa, é porque é importante. Então, quem é justo, a sua justiça vai guardá-lo da tempestade, vai guardá-lo, a sua integridade vai guardá-lo no dia do juízo, porque ele foi íntegro e justo. Então ele pode dormir em segurança, mesmo que às vezes passe por tempestade. Para a pessoa ser justa e íntegro é a pessoa que é inteira, sem rabisco, sem adultério, sem adulterar aquilo que Deus criou. Então a pessoa é inteira. E a pessoa só consegue ser inteira em Deus, estando junto com o Criador, estando em contato com Deus. Aí ela consegue ser uma pessoa íntegra, inteira. Fora disso, não consegue, porque a justiça de Deus é divina e ela que nos preenche e Ele que nos dá o caminho. Como eu gosto muito de dizer que Ele é o Criador, então Ele sabe o caminho, Ele sabe o que precisamos, o que necessitamos. Então eu consigo ser íntegra quando eu estou ligado a Deus. Minha integridade, ela é justa quando eu estou perto de quem é justo. E quem mais justo do que Deus, né? O homem falha, Deus não.
Então vamos lá, verso 7. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grande riqueza. E aqui de novo falando contra a aparência, né? Tem gente que finge que é rico e não tem nada. E outras pessoas passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Então falando contra a aparência, não fingir uma coisa que não é. Fingir ser rico se não é rico, fingir ter um status, uma vida que não tem. Então fugir da aparência, seja verdadeiro. A pessoa que é verdadeira consigo mesma, ela consegue analisar a situação que ela está, ela consegue avançar. Mas quem vive só no mundo da lua, como se diz, só imaginando ter uma vida que não tem, ela não consegue avançar. Porque ela imagina que ela tem uma vida boa, mesmo vivendo uma vida ruim, e ela não consegue avançar, porque ela acha que tá bom. Ela está vivendo uma aparência. Para os outros, ela consegue passar a imagem de que está tudo bem, de que vive bem, de que é rica, que tem muitos bens. Mas para si, por dentro, ela sabe. Então, ela está vivendo uma mentira. E a Bíblia fala muito contra a mentira e contra os mentirosos. Então, ser realista é um dos aspectos da sabedoria. Por quê? Porque quando eu sou realista, quando eu tenho consciência do lugar onde eu estou, eu consigo avançar. Mas quando eu finjo o lugar que eu estou, eu fico perdido, porque eu estou iludido. Eu estou iludido, porque eu acho que eu tenho alguma coisa e não tenho, na verdade é nada. Então, eu não consigo andar. Mas quando eu tenho consciência, não, eu não tenho, mas eu quero. Então, eu vou caminhar para aqui. Mas quando eu estou iludido, achando que tem e não tem, eu fico parado. Isso me prende. A mentira prende as pessoas. A aparência prende as pessoas. E ela tem que sempre estar alimentando aquilo, a aparência. Ela deixou parecer algo, então ela tem que estar sempre mentindo para alimentar essa aparência. Então não vamos ser assim. Vamos ser realistas com o nosso estado, com a nossa posição, para que possamos avançar. Vamos continuar no verso 8 aqui. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. O fulgor da luz dos justos brilha esplendentemente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem conquista honestamente terá cada vez mais. Então você vê que o dinheiro de corrupção, de maneira caluniosa, acaba. Ele não permanece, mas quem trabalha honestamente, terá cada vez mais. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Também que eu já falei sobre a zombaria, que a Bíblia diz para a gente não sentar à mesa do zombador, nem escarnecedor, porque tem gente que zomba da nossa fé, zomba da palavra de Deus, zomba das coisas de Deus, e quem zomba pagará caro por isso. Quem pratica a zombaria, hoje em dia ainda tem muitas páginas de humor que zombam e colocam isso como humor, mas é zombando da palavra de Deus, zombando das coisas de Deus, e há um preço por isso, das pessoas que zombam das coisas de Deus, zomba da palavra de Deus. Pagará caro, mas quem obedece será recompensado. Então, não seja um zombador e também não fique perto de pessoas que zombam, que isso até atrapalha nosso crescimento, atrapalha a busca pela sabedoria, quando eu estou perto de pessoas que zombam da fé, que não creem. Mas a gente sabe que desde o princípio, dos primeiros capítulos que lemos, dos primeiros versos, que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O conhecimento está na divindade de Deus. Então, não fique perto de pessoas que zombam, que gostam de zombar das coisas de Deus, da palavra de Deus. A instrução do sábio é a fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano de ciladas mortais. Então, livra até da morte. A instrução e sabedoria também tem o poder de livrar da morte, porque a pessoa é instruída a um caminho.
O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias do ímpio não permanecerão por muito tempo. Então, buscar entendimento, você conquista o favor das pessoas. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna público a sua tolice. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Aquele que caminha com sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Então, aqui está falando sobre amizade, sobre pessoas que eu caminho. Se eu caminho com pessoas sábias, eu tornarei cada vez mais sábio. Algo que no Instagram a gente vê muito, né? Que é reflexo das 5 pessoas que você anda. Isso aqui é de Provérbios que tiraram isso, tá? Provérbios já está aí no mundo para nós disponível há mais de 3 anos. Então, muitas das ideias que a gente vê hoje em dia é baseado na Bíblia, no que a Bíblia diz. Eles só torcem um pouquinho para não ficar muito na cara. Mas é isso aqui que a Bíblia está dizendo. Aquele que caminha com sábio será cada vez mais sábio. Então, as pessoas que eu caminho, eu vou me parecer com elas. Se eu não estou agradando do caminho que eu estou seguindo, da onde eu estou indo, eu preciso rever com quem eu estou andando. Se eu quero ter sabedoria, eu preciso andar com sábios, eu preciso escutar os sábios, eu preciso ter contato com isso, que aí eu vou me tornar uma pessoa sábia. Mas se eu andar com, igual que fala, com o insensato, acabará arruinado. Então, observar as companhias, as amizades e aonde você quer chegar. Se você quer ser sábio, você precisa andar com sábios. Se você quer ser próspero, você precisa andar ou pelo menos ter contato com pessoas que são próximas. E hoje a internet tem muito esse de conectar as pessoas, que às vezes você não precisa nem conversar, ter a amizade certa. Mas só de você estar seguindo e estar consumindo ali o conteúdo da pessoa, você já tem uma visão, né, de onde você quer chegar. Você consegue ter um tipo de amizade meio que virtual, mas que pode te mostrar um caminho. Então, hoje em dia é mais fácil você ter contato com pessoas sábias, com pessoas prósperas, através da internet. O simples fato de você seguir elas. Então, tem muita gente ruim na internet, mas também tem muita gente boa, e a gente pode filtrar isso. Vamos continuar. 21. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. A prosperidade é a recompensa dos sábios. Então, recompensa é algo que a gente ganha quando estamos construindo algo. Quando temos algo, é igual vamos supor, um jogo de videogame. Você está jogando, no final tem a recompensa, não é isso? Então, a prosperidade é a recompensa. Quem busca sabedoria encontra muitas outras coisas, inclusive a prosperidade. Mas é uma busca, é um caminho a se seguir, não é do dia para o outro. Não nos tornamos sábios do dia para o outro. É uma busca por conhecimento, busca por entender a vida, entender o sentido da vida. Vamos nos 22 aqui. O homem bom deixa sua herança para os filhos dos seus filhos, mas toda a riqueza do ímpio é acumulada para ser distribuída aos justos. Então, Deus está chamando de homem bom quem deixa a herança para os filhos e para os filhos dos filhos. Então, para os netos. Então, é um homem bom quem deixa herança. Mas quem é ímpio, a riqueza dele é acumulada para dar para o justo. Então, o justo, além de ganhar do seu, ainda ganha do ímpio. Porque o ímpio junta para os justos, porque não prevalece. A riqueza do ímpio não prevalece. Ela é acumulada para os justos. 23. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça, eles a perdem. Então, o que é falta de justiça? Qual é a justiça de Deus? Ajudar as pessoas, cuidar do pobre, da viúva. Essa é a justiça de Deus. Mas aqui, está falando que a boa terra do pobre produz generosas colheitas, mas por falta de justiça ela perde. Por falta de
de ajudar outras pessoas, de envolver outras pessoas, a pessoa acaba perdendo, querendo aquilo só para si. Aí é egoísmo. Quando eu quero algo só para mim, quando eu acho que eu sou abençoado, só eu sou abençoado e não tenho que abençoar ninguém. Sendo que hoje em dia, tudo que vamos fazer, nós precisamos de pessoas. É o que eu gosto de falar muito. Deus valoriza as pessoas. Se você trabalha, envolve pessoas. O seu trabalho precisa de pessoas. Se você trabalha no comércio, precisa de pessoas para poder comprar o seu produto. Se você tem uma empresa, precisa de pessoas para trabalhar. Se você precisa ir em algum lugar, no ônibus, você precisa de pessoas, porque alguém precisa dirigir, alguém precisa cobrar. Então, tudo que fazemos no mundo, tudo que temos, precisa de pessoas. Esse celular foi uma pessoa que desenvolveu o telefone, a Bíblia traduzida, uma pessoa traduziu. Então, nós precisamos valorizar as pessoas. Parar de valorizar coisas, que muitas das vezes damos mais valor a coisas do que a pessoas, e voltar a valorizar pessoas, porque Deus valoriza pessoas. Então, se você tem uma condição melhor, você está vendo uma pessoa necessitada, ajude essa pessoa, não passe de lá. Que a Bíblia diz: quem dá ao pobre, quem empresta ao pobre, empresta a Deus, e Deus não fica devendo nada a ninguém. E pobre sempre vai ter na terra, não vai nem todo mundo vai ficar rico e próspero. O pobre sempre vai ter. Então, sempre quando tiver a oportunidade de ajudar alguém, ajude. Seja justo com a pessoa, traga algo para essa pessoa, principalmente nesse momento de pandemia, que tem muita gente passando fome. Se você tem um alimento a mais na sua casa, doe. Isso aí vai trazer recompensa, mas não pense só na recompensa. Pense no que você está aliviando aquela pessoa. E é muito boa a sensação de você poder ajudar alguém do que você ser ajudado. Eu já tive nessa parte de precisar de ajuda das pessoas. É ótimo quando Deus envia pessoas para nos ajudar. É muito bom, mas é muito melhor quando nós podemos ajudar. Quando nós somos essa pessoa que pode ajudar e pode tirar a fome de alguém ou ajudar alguém de alguma forma. Então, em momento oportuno, ajude as pessoas e valorize as pessoas. Vamos para o 24 aqui. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Isso aqui é algo que Deus fala muito comigo, que às vezes o mundo fica falando para não corrigir, para só amar. E hoje a gente vê uma geração muito fraca mentalmente, porque os pais têm medo de corrigir, medo de repreender o filho e do filho ficar com raiva, com ódio. Eu falo a criança, porque até uma certa idade a gente ainda consegue corrigir os filhos e ensinar eles o caminho. Então, não tenha medo de corrigir seu filho, não tenha medo dele ficar com raiva, porque quando ele amadurecer, ele vai te agradecer. E eu falo por experiência própria. Na minha adolescência eu achava muito ruim, e hoje eu entendo muitas coisas que meus pais me corrigiam, porque a vida não é fácil. Quem é adulto sabe que a vida na prática não é fácil. Então não tenha medo de corrigir. Quem é mãe, quem é pai, não tenha medo de corrigir seu filho, porque o mundo não os trata da mesma maneira que nós. Nós devemos amar, devemos sim respeitar, ensiná-los o caminho correto, mas também corrigi-los. E algo que eu e meu esposo sempre conversamos é sobre ser exemplo. Não adianta nada eu falar com meu filho: não faça isso, se eu estou fazendo isso na frente dele. Ele vai aprender o que eu estou fazendo. Então, que nós tenhamos a intenção boa de, além de corrigir, ser exemplo para os nossos filhos. Amém? Então, quem tem filhos ou quem pretende ter filhos, já vai com a mentalidade assim, de que eu preciso amar, assim, dar muito amor, mas também corrigir. Aqui fala, corrige, porque o amor também está na correção. E Deus nos corrige, porque muitas pessoas têm dificuldade com Deus, porque Deus corrige quem Ele ama. E porque nós estamos criando jovens, adolescentes que não estão acostumados com correção, estão acostumados a ter tudo na mão fácil, eles têm dificuldade de ficar na presença de Deus, dificuldade de ir para a igreja, de permanecer firme, porque Deus corrige quem Ele ama.
E nós, pais, somos representantes de Deus para os nossos filhos. E se eu não corrijo meu filho, se um dia ele tiver o encontro com Deus, ele vai ter essa dificuldade, porque Deus corrige. Deus corrige, Deus não deixa a pessoa fazer tudo que ela quer. Às vezes nós pais deixamos, pode fazer isso? Pode, faz. Mas Deus não é assim. Então a pessoa fica com uma dificuldade, entra em crise com Deus. E por quê? Porque não foi corrigido pelos pais, e quando Deus corrige, a pessoa fica, até sai da presença de Deus. Porque não foi corrigido, foi acostumada a ter tudo na mão. Então, e aí quando Deus corrige, ela quer sair, quer fugir, quer escandalizar, então age como uma pessoa mimada, porque não entendeu correção em casa. Então, pais, quem é pai, não tenha medo de corrigir seu filho quando ele estiver fazendo algo errado. E quem quer ter filhos, já vai com uma mentalidade assim, que o amor também está na correção e mostrar o caminho correto. 25, o último. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. Então, a alma de quem é perverso sempre está querendo algo. Você vê que quando eu era do mundo, antes de eu me converter, eu tinha que sair toda semana. Às vezes 2, 3 vezes na semana. Porque eu tinha que sentir o prazer. Eu tinha que ter o prazer de sentir algo, de preencher minha vida por causa do vazio que eu senti. Então, isso é alma faminta. Você já viu uma pessoa que às vezes quer sair todo dia, quer fazer, tem que fazer algo todo dia para se satisfazer? É uma alma faminta de perversidade, ela precisa sentir prazer. Senão ela acha que está morta, que não está fazendo nada de bom. Ela quer preencher aquele vazio com prazer. E depois que eu me converti, e converti de verdade, eu parei de fazer essas coisas e eu senti prazer em Deus, de estar em Deus. Então eu me senti preenchido. Então eu não fiquei naquela sede mais de ter que ficar saindo toda semana, ter que sair para me ocupar minha mente. Porque se eu parar para pensar a vida que eu estou levando, eu vou surtar. É basicamente assim que as pessoas vivem hoje em dia. Tem que ter uma festa, tem que ter algo para poder preencher o seu vazio, porque se parar para pensar a vida que está levando e ela surta. O que aconteceu muito nessa pandemia? Juntou as pessoas em casa. Então, passou a pensar, a analisar. Por que houve muitos divórcios? Porque aproximou o casal. É muito fácil eu permanecer com uma pessoa que eu quase não vejo, que eu não tenho contato. Oi, tchau. Vai durar aquilo ali, a aparência. Mas quando a pandemia juntou todo mundo em casa, houve um rompimento, porque os olhos foram abertos. E aqui, não tá firme seu relacionamento. Porque quando você se aproximou, começou a dar choque, não estava firme. Era só um relacionamento aparente. Às vezes até de muitos anos. Mas porque não tinha convivência, não estava junto, só tinha a aparência. Mas a pandemia trouxe isso. Para alguns foi união, uniu mais a família. Para outros trouxe a realidade de que estava vivendo uma aparência. E a Bíblia, Provérbios, fala muito sobre isso. Para a gente não viver de maneira aparente. A gente viver a realidade. E eu só consigo viver minha realidade quando eu paro para me pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu vou chegar? Aonde que eu quero chegar? E ter disciplina de mudar. Né? É muito difícil mudar, gente. É muito difícil. Não é algo fácil. Mas se eu quero mudança de vida, se eu não quero minha vida todo ano acontecendo as mesmas coisas, os mesmos problemas, se eu quero mudar de vida, eu preciso mudar de atitude. Se eu quero uma nova vida, eu preciso mudar de atitude. Se eu sou a mesma pessoa do ano passado, vai acontecer as mesmas coisas do ano passado. Mas se eu quero algo novo, eu preciso mudar o rumo da minha vida. Eu preciso mudar minhas atitudes, mudar minhas escolhas. E às vezes, como diz aqui, mudar até as amizades que eu ando. Porque eu quero coisas novas, eu quero crescer, eu quero evoluir. Então eu preciso ir em busca disso. E é muito importante, então, fazer uma análise de como estamos e aonde queremos chegar. E estar em Deus, é isso que a gente está fazendo, leitura,
bíblica, todo dia um capítulo, todo dia buscando o conhecimento de Deus, já é uma forma de mudança. Eu sei que já tem pessoas sentindo a diferença de estar buscando a sabedoria, buscando o conhecimento. Aqui é só o princípio disso, mas tem muitas outras coisas. Então, não pare sua busca por conhecimento, não pare sua busca por sabedoria. Deus tem muitas coisas para falar através da Bíblia, então tire um tempo para ler, para estar com Deus, que Ele vai falar ao seu coração. Eu amo ler a Bíblia, ela fala muito, nos ensina muito sobre como viver a vida e como triunfar, porque às vezes a gente busca muitas coisas do mundo e a Bíblia, além de nos mostrar como ter a vida eterna, também mostra como viver uma vida plena, terrena, uma vida abundante na terra, tá bom? Então, gente, não deixe de ler a Bíblia, continue lendo e firme nesse propósito, amém? Só um recadinho que eu queria dar, que o culto de hoje de jovens, que nós vamos fazer, é às 18 horas, por causa do decreto. Então, é de 18 às 19, nós não podemos estender mais por causa do decreto, tá bom? Na Avenida Suíça, 1888, no bairro Orozinho. Igreja Evangélica Betel, é lá que nós fazemos o culto. Eu não gosto muito de ficar falando sobre igreja, mas é porque, como mudou o decreto, a gente muda o horário. Mas Deus está disponível aqui, ó, o tempo que você tira com Ele na sua casa, lendo a Bíblia. Deus está disponível. E congregar é muito importante. É uma ordem de Deus que não deixamos de congregar. Mas também eu posso começar buscando a Deus em casa. A gente nem sabe como vai ser o decreto, né? Daqui para frente. Em muitos lugares já fechou até as igrejas. E aí? Se fechar a igreja, acabou minha fé, acabou minha busca? Não, busca em casa também. Aprenda a buscar Deus em casa, aprenda a ler sozinho em casa e Deus vai te mostrando, te guiando o caminho, tá bom? Então, faça você mesmo, por você. Que às vezes a gente olha por lá e fala assim, não, eu tô aqui buscando e o fulano não quer nem saber, não quer nada. Mas não se preocupe com os outros, preocupe com a sua vida, com a sua saúde mental, com a sua saúde com você. E que através de você outras pessoas serão abençoadas. Porque você quis buscar sabedoria, outras pessoas serão beneficiadas disso. Então, busque entendimento para você, busque saúde mental para você, busque Deus por você, esqueça as outras pessoas. E quando você estiver bem, que você estiver plena, você está entendendo as coisas de Deus, você está querendo mais de Deus, você vai ver a diferença na sua vida e na vida de quem está perto de você. É sempre assim, Deus trata com quem quer. Se você está aqui é porque você quer algo de Deus, quer saber algo de Deus. Então busque você e deixe o outro que no tempo certo Deus irá agir a seu favor. Amém? Então é isso, gente, o estudo de hoje. Amanhã, dia 14, nós vamos continuar aqui de novo mesmo, que é domingo, 8 horas da manhã, capítulo 14, tá? Vamos até o 31, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, vamos orar, agradecer por esse estudo e amanhã vamos dar continuidade, amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pelo estudo de hoje, pelo entendimento. Pai, que aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que nós possamos entender, Pai. Por mais que agora não conseguimos compreender, encaixar as coisas como gostaríamos, mas que através do Senhor nós possamos entender, com as situações do dia a dia, nós possamos aplicar a Tua palavra, que não sejamos só ouvintes, Pai, mas praticantes. Nos ajude, Senhor, a praticar a Tua palavra, a praticar a Tua verdade e a nos aproximar mais e mais de Ti. Te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estar na Tua presença, de falar da Tua palavra. Obrigado por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. E tem, Senhor, misericórdia de nós, de nossas falhas, de nossos erros, de nossos pecados, de às vezes tomamos caminhos que não convêm ao Senhor, mas o Senhor nos guia ainda pelo caminho correto. Então nos ajude, Pai, a andar no caminho do Senhor, a andar no caminho correto,
Que a sabedoria tenha a liberdade de falar aos nossos ouvidos, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra a nossa visão espiritual, para que a gente possa entender mais a Tua palavra, entender mais o que o Senhor está falando. É o que eu te peço, Pai, para esses dias, em nome de Jesus. Amém, gente? E não se preocupe, que às vezes você pode estar falando assim, eu não estou entendendo nada que você está falando. Mas, com o tempo, você vai entender. É assim mesmo, a gente vai crescendo e vai entendendo. Um dia você vai lembrar. Eu escutei isso aqui numa live, Deus falou comigo. Na época eu não entendi, mas agora eu entendo o que Deus está falando. Então, às vezes a gente não entende na hora, mas mais pra frente a gente vai entender. Tá bem? Então não fique batendo muito cabeça, tentando entender. Peça a Deus entendimento e sabedoria. E você vai compreender o que Deus está falando. Amém? Deus abençoe seu dia. E tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.